Oi, pessoal. E aí, comecei então hoje a aula com o pessoal da FAEL, numa parceria nova do canal com a Faculdade FAEL, tá? Estamos levando até vocês algumas aulas específicas de redação, mas principalmente aulas voltadas para o Enem. Então, a aula de hoje foi muito bacana. Então, muita gratidão ao pessoal que foi, tá? Meus queridos alunos do CPMG, também tiveram alguns coleguinhas lá do Instituto, mas principalmente é importante nós trabalharmos a produção da redação. Então, o método discutido na aula de hoje vai ajudar o pessoal a fazer uma ótima redação, tá? Dentro dos preceitos da construção de texto como sendo uma forma de levar as pessoas a entender o seu texto. Então, é preciso pensar naquilo que a gente vai escrever e hoje eu falei que ia ter um pouquinho de overpost, né? Por conta da aula também, e essa parceria ela vai render outros cursos, outros encontros que são específicos para vocês. E eu gostaria de chamar a atenção para os meninos hoje que viram nessa nova metodologia uma forma de treinar a redação. Pontos importantes que a gente deve pensar na construção da redação é que o Enem ele já é um exame que acontece, né, desde 1999, e os temas da redação do Enem são sempre temas muito voltados para o convívio social. Então, em 1999, nós tivemos cidadania e participação social, tá? E em 2000, direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional. 2001, desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar interesses em conflito. Só para citar os 3 primeiros temas que foram trabalhados no Enem, para vocês verem que estão sempre voltados para a interação entre a sociedade, né, a pessoa, a sociedade civil, e também as estruturas políticas e econômicas que regem as formações do nosso país. Mas o que eu quero falar com você hoje vai muito além só dos temas, né? Nós estamos desenvolvendo agora o conceito do 30-15, que é estudar 30 minutos, levar 15 minutos ali em alguma outra atividade que te dê prazer, mas basicamente o que nós queremos? Fazer com que você compreenda que essa estrutura do 30-15, ela faz o seu cérebro dar aquele break, aquela quebrada no estudo, para depois você voltar com gás total para retomar a matéria que está sendo estudada, tá? Então eu queria chamar a atenção de vocês para 10 dicas matadoras aí para a gente fazer uma boa redação. Claro que muitas dicas que são colocadas aqui no canal, elas são dicas que você às vezes fala assim, isso eu já conheço, eu já faço isso, eu já pratico. Que bom que você já pratica, mas sempre é um momento da gente rever, da gente atualizar e refazer essas estruturas de redação para a gente melhorar o nosso conteúdo de estudo, né? Então, a primeira dica que eu falo para vocês é a dica de número 1. Sempre falei no primeiro vídeo, é leia sempre, leia muito, leia tudo que tiver possível para você. Então, a internet hoje ela é um ambiente no qual a gente pode aprender muitas coisas e a leitura é uma dessas coisas, tá? Quem lê tem bons argumentos, tem bom vocabulário, então é imprescindível que você leia, tá? Especificamente eu recomendo a leitura de jornais. Por quê? Porque no jornal, a pessoa que escreve aquele texto, ela precisa manter o mínimo de culta. Então, se ela precisa manter um mínimo de linguagem culta, você vai ter pelo menos um bom vocabulário, né? A dica de número 2, procure estar sempre bem informado, tá? Isso não significa que você tenha que saber de tudo, mas é bom você ter várias informações sobre vários assuntos. Isso vai alimentar aqui o seu pensamento e vai fazer com que você não chegue na redação do Enem ou em qualquer outro tipo de prova que você tenha que fazer com aquele bloqueio criativo. Então, leia muito e assim você vai estar bem informado. Bom, mas o que eu li não me levou a uma boa informação, ou o que eu li as pessoas não concordam. O texto é seu, o texto é pessoal, é a sua construção argumentativa, né? E o fato de não concordar com seus argumentos não necessariamente significa que o seu texto é ruim. Você precisa ter uma boa estrutura argumentativa e isso você só vai conseguir com uma boa leitura e com boa informação. Onde está a boa informação? Ela está por aí. Ela está na internet, ela está na TV, ela está nos livros. O que é preciso que você tenha consciência? Leia, analise e tire as suas próprias conclusões. É importante a gente não sair repetindo conceitos próprios de outras pessoas.
Repetir o pensamento das outras pessoas só vai fazer com que você não externe a sua própria opinião, não consolide os seus próprios argumentos, e isso não é legal. Independente de você ser aceito ou não aceito, é muito importante que você tenha argumentos que sejam sólidos sobre a sua posição, mas principalmente não prostitua a sua posição. O que isso quer dizer? Não deixe que as pessoas digam que você é o errado, não. Você leu, você tem argumentos, você elabora esses argumentos, e isso é muito importante. Para que você tenha esses argumentos, vai a dica número 3. Na dica número 3, pesquise sobre o tema proposto, tá? Pesquisar sobre o tema proposto. Então, se você vai fazer uma redação para você treinar, né? E essa redação que você vai treinar, vamos supor que você escolha falar sobre o tema que foi desenvolvido no Enem em 2009, né? Na prova que foi qual o efeito em nós do eles são todos corruptos e a valorização do idoso. São duas temáticas, né? E aí você está trabalhando esse tipo de leitura. Você precisa pesquisar sobre as leis que amparam os idosos, por exemplo, né? Pesquisar sobre o que é corrupção, quais que são as punições para a corrupção, entre outras pesquisas que você tem. Mas o mais importante que eu acho é o seguinte: não pesquise somente coisas que concordam com a sua opinião. Muito pelo contrário, busque ler pessoas que são contrárias àquilo que você pensa. É uma forma de você desenvolver os seus argumentos de forma mais contundente, elaborar estratégias para perguntas que possam surgir posteriormente, mas mais do que isso, você passa a ter uma outra visão. Uma ideia diferente de algum assunto não faz com que a sua ideia se torne ruim, ela agrega valor à ideia. Por exemplo, em 2013, veio os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Bom, é muito diferente uma que ele ouviu falar daquele aluno que faz um texto baseado no conhecimento que ele leu sobre a lei, sobre as estratégias de aplicação dessa lei, sobre o desenrolar dessa lei. Então, quem lê realmente sai na dianteira aí nas situações de produção de redação. A dica de número 4 é praticar a escrita. Não adianta você querer escrever um bom texto no dia da prova se você não escreveu nada antes. Então, o que acontece? Nós vamos perceber o seguinte: se você quer escrever bem, escreva antes, escreva muito. Então, treine. Peça para outra pessoa ler o seu texto, avaliar o que você escreveu, escreva sobre diversos assuntos, né? E tente colocar no papel os seus argumentos. Então, a dica número 5 vem de encontro a essa posição. Utilize argumentos bem elaborados. Como que você faz para esses argumentos bem elaborados? Lá na dica número 1, lendo bastante, escrevendo bastante, lendo pessoas que são contra a sua visão, contra que eu digo que tem posicionamento contrário, né? E aí você vai acabar matando a dica de número 6, que é organize as ideias em um rascunho. Sempre tenha à sua disposição papel e caneta. Na bolsa, na mochila, na cabeceira da cama. Teve um tema que você acha que é pertinente? Tem algum argumento que você acha que é relevante? Anote. Anote sempre. Quando você anota, você acaba estruturando essas ideias, se reorganizando, e isso é muito importante. Quando a gente passa a treinar, a anotar, a desenvolver esse tipo de coisa, vem a dica de número... Qual que é a dica de número 7? Se necessário, mude os parágrafos de lugar para deixar o texto mais claro. Às vezes, num primeiro momento, num primeiro rascunho, a gente escreve o texto ali, corrido, e você depois, numa segunda leitura, talvez até numa terceira leitura, você percebe que talvez aquele parágrafo, o terceiro parágrafo, ficasse melhor ali logo após a introdução. Então, refaça esse rascunho, passe isso a limpo, mudando os parágrafos de lugar. Só os parágrafos? Não, pode ser uma frase que estava lá no final do texto e que você resolve colocar ela no começo. Isso é muito importante. Reestruturar o texto é uma forma de você reconstruir o seu pensamento lógico. Como que você vai fazer isso? No dia da prova do Enem, você vai ter um tempo corrido, não dá para fazer. Então, como que você faz? Quando você está organizando as ideias e treinando, é o momento de você fazer essa reestruturação, ok? Faça uma lista do principal que quer escrever. Nesse ponto, eu chamo a atenção de você
para a técnica que a gente sempre coloca, que é o processo enumerativo. 5 itens. O primeiro item da redação é o tema, o examinador já te dá o tema. O segundo, o terceiro e o quarto parágrafos são elementos que você vai retirar dos textos motivadores. Lembre-se, não copie trechos dos textos motivadores. Você pode usar o complementar, você pode usar uma citação, você pode se inspirar, mas não pode copiar. E o quinto é a solução que você apresenta na sua redação, que é possivelmente elementos voltados para a educação e preservação social. Fazendo essa lista, você consegue efetivamente produzir uma redação de qualidade, com coesão e coerência, e consegue fazer isso em tempo hábil, o que é muito importante. O que nos leva à dica de número 9. Pense em como vai abrir e como vai concluir a sua redação. A minha dica é: abra com o tema explanado pelo orientador, pelo texto motivador que você recebeu, e feche com uma solução, tá? A dissertação ela pede um posicionamento, então a gente fecha com uma solução. E por mais que não seja obrigatório, busque respeitar os direitos humanos, tá? Respeitar as diferenças. E, principalmente, pautando-se pelo respeito, você não vai ferir as outras pessoas, né? Então, isso é muito importante. E vai nos levar à dica 10, que é: faça um texto que prenda o leitor até o fim. Então, um texto bem elaborado, com a gramática bem estruturada, e veja bem, gramática bem estruturada e vocabulário bem estruturado não significam palavras rebuscadas, difíceis de serem entendidas. O que você precisa é de um texto claro, objetivo, focado no tema que foi dado e respeitando a estrutura da redação, ok? Obrigado por todos que foram à aula. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, dá aquele joinha esperto, tá? E vamos estar sempre trabalhando em nome de uma redação nota 10. Mais cursos virão, conto com a presença de vocês, um grande abraço.